Boa noite a todos e todas que nos assistem aqui presencialmente, via internet, das cidades de São Paulo, Campinas, Rio Claro, Jundiaí, Mogi das Cruzes, Sorocaba, Osasco, Araraquara, Jacareí, Taubaté, Itapetininga e São João da Boa Vista. Boa noite a todos que nos assistem pelo sistema telepresencial das cidades do Rio Grande do Sul, várias, de Itaqui, Dom Pedrito, Lajeado, Porto Alegre, uma presença maciça aqui dos colegas de Porto Alegre. Temos também participantes de Guarulhos. Então, é uma satisfação muito grande para a ASP. Eu, em nome da ASP, estou aqui usurpando as funções do nosso querido Dr. Eduardo Lemos Barbosa, que é o coordenador e o grande organizador desse simpósio. Estou usurpando porque hoje a noite é dele também, que hoje ele nos brindará com sua fala, com sua palestra sobre responsabilidade civil no direito de família. Então, eu pedi a ele que eu queria apresentá-lo, para ele não precisar se auto-apresentar, né? Afinal de contas, a ASP trata bem aqui os seus parceiros e seus convidados. E eu tenho uma satisfação imensa de participar hoje aqui dessa mesa, que conta com a presença preciosa do nosso querido professor Rolf Madaleno, que, como eu disse ontem a vocês, aos queridos colegas que nos veem à distância, o Dr. Rolf foi quem deu o primeiro, moveu a primeira pedra para que essa parceria com o povo do Rio Grande, com os nossos colegas do Rio Grande, se tornasse uma realidade. Ele já era nosso grande colaborador aqui na ASP, de uma conversa nossa, né, professor? Ele teve a gentileza, a generosidade de tornar possível de abrir o caminho com o pessoal do Rio Grande, com o pessoal da OAB do Rio Grande, com a ESA, e em seguida veio o doutor Eduardo e tornou possível e levou em frente esse projeto que hoje é uma realidade que traz grande satisfação para a ASP. E então, por isso que eu estou aqui tomando a liberdade de usurpar um pouco o papel do Dr. Eduardo, já passo a palavra a ele, apenas para fazer a apresentação dele e contar um pouco para vocês que ele, além de organizar brilhantemente esses encontros de direito de família, ele faz muitas outras coisas. Até estava dizendo agora aqui para o professor Rolf como conseguem fazer tanta coisa, porque eu só consigo advogar e olhe lá, consigo. Estou sempre com a mesa abarrotada, sempre levando serviço para casa. Eu acredito que todos vocês estejam também nesse mesmo ritmo, porque eu acho que a informática, em vez de facilitar a nossa vida, acaba exigindo mais da gente, né? Nos sacrificando mais. Hoje a gente já não tem mais lazer, privacidade, é o celular, é o e-mail, é o BlackBerry, é o notebook, não sei o que, é o tempo todo os clientes nos acham e nos solicitam quase que 24 horas por dia, né? Mas eu acho que faz parte do nosso ofício, afinal a advocacia é um sacerdócio, e é melhor assim, né? Enquanto a gente tiver saúde, energia e lembrarem da gente como profissional, eu acho que isso sempre nos trará muita satisfação. Pois bem, o Dr. Eduardo Lemos Barbosa é graduado pela PUC do Rio Grande do Sul, com pós-graduação em Direito de Família. É diretor da Escola Superior de Advocacia, é conselheiro estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio Grande do Sul, é membro da 2ª Câmara do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB do Rio Grande do Sul. Também é membro da Comissão de Direitos e Prerrogativas do Advogado da OAB do Rio Grande do Sul. E membro da 3ª Câmara da OAB do Rio Grande do Sul. E também coordenador da sala da OAB do Rio Grande do Sul, do Foro do 4º Distrito. E professor da ESAD do Rio Grande do Sul. E ESA Rio Grande do Sul. Eu não sei que hora que ele dorme, mas eu acredito que ele durma um pouquinho, talvez da meia-noite às 2, 3 da manhã, não sei como dar conta, mas está aqui o vasto currículo dele e a gente sabe que ele desempenha todas essas funções com muita competência, né, e com muita produtividade, com muita diligência, pelo menos é o que nós vemos aqui do lado de fora da ASP, a parte que ele faz aqui, todos os projetos que ele toca aqui conosco, e todos os cursos e todos os encontros que ele organiza.
Pois bem, o tema da aula... Ah, sim, e ele também é autor, ainda consegue tempo para escrever, né? Autor de diversos artigos jurídicos, algumas dezenas. E hoje ele vai nos brindar com o tema responsabilidade civil no direito de família. Mas primeiro ele vai apresentar, vou passar a palavra a ele, para ele fazer as considerações aí como coordenador e fazer a apresentação do nosso querido professor Rolf Madaleno. Muito obrigada. Boa noite a todos. Agradeço as palavras aqui da doutora Dina, embora não sejam tão verdadeiras assim. E ela foi uma pessoa fundamental aí para essa nossa parceria. Inclusive, na época ela disse que é advogada, mas ela ocupa aqui um cargo, acho que honoris causa aqui na ASP, porque quando eu a conheci, ela era diretora cultural. E ela que viabilizou essa nossa parceria de sucesso. E agora ela é diretora tesoureira. Então vejam como ela vai se posicionando aqui dentro dessa instituição e com seu prestígio conseguimos consolidar essa nossa parceria. Então muito obrigado, doutora Dina, e as suas palavras foram meio exageradas. Com relação, eu gostaria antes de passar a palavra ao nosso ilustre palestrante, fazer algumas saudações, a gente cumprimentar meus amigos aqui da plateia, que tem nos prestigiado, a doutora Marina Cardoso, aqui presente também, do nosso pertencente advogada gaúcha, mas agora atuando em São Paulo, aqui no escritório do nosso palestrante, doutor Rolf Madaleno, aí, sócia do escritório aqui. O doutor Rolf agora está estabelecido também em São Paulo, né? Estimamos aqui sucesso, com certeza, sucesso visitará vocês também. Também lá, aos telepresenciais de Porto Alegre, meu abraço fraternal ao meu amigo conselheiro, doutor Domingos Martin, sempre prestigiando lá nossos encontros, e ele também conselheiro estadual e coordenador das salas do foro da capital. Também queria fazer ontem já falei, mas homenagear também o presidente da subseção de Itaqui, doutor César Augusto Klein, que o professor Rolf está inaugurando hoje, aliás, terça, né, com o nosso simpósio, a Antena lá, já, com esse evento, e nos prestigiando lá, um bom número de advogados, né, e que certamente, daqui para frente, lá em Itaqui, cidade que vai acolher também nossos cursos aí, graças ao seu presidente, doutor César. Minhas saudações. E agora, passando já, se me permite, doutora Dina, só o tema da palestra, dessa nossa última noite aqui do nosso primeiro simpósio de Direito de Família, ASP e ESA, OAB Rio Grande do Sul. O tema é Relações Paralelas, e o nosso palestrante é o professor Rolf Hansen Madaleno, num breve apanhado do seu currículo. Advogado especializado em Direito de Família em Porto Alegre, mestre em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, professor de Direito de Família e Sucessões da graduação e da pós-graduação da PUC, também do Rio Grande do Sul, professor do curso de especialização em Direito Civil da URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, primeiro secretário nacional do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, que aliás, parece que esse simpósio começou com o presidente do IBDFAM, doutor Rodrigo, na terça-feira, passou pela... Né? Passou para também outra integrante aqui da diretoria de São Paulo, que é a doutora Viviane, na quarta, e agora outro diretor nacional do IBDFAM, professor Rolf. E também é meu colega lá, conselheiro da OAB do Rio Grande do Sul, além de palestrante, autor de diversos livros e artigos sobre direito de família. Seu último livro, Curso de Direito de Família, já está na quarta edição, não? Quarta edição. Ou vai para a quarta aí. Vi ainda ontem ali na Saraiva. E também autor de obras como Direito de Família em Pauta, As Irregar e Sua Efetivação no Juízo de Família, Repensando o Direito de Família e Direito de Família, Aspectos Polêmicos, segunda edição. Esses são alguns poucos títulos aqui agora que estamos mencionando. Então vou passar a palavra agora ao professor Rolf sobre relações paralelas. Muito obrigado, boa noite a todos. Agradeço a presença de todos que aqui se encontram fisicamente e dos que nos assistem pela internet e através de telões nas diferentes cidades de todo este imenso país. Me sinto muito honrado de estar aqui na ASP e realmente, enquanto a doutora Dina referia que
Esta parceria aconteceu e teve início de um encontro, de uma situação em que nós aqui conversávamos num outro evento, onde ainda não existia não se havia iniciado nada ainda em relação a esta parceria que realmente foi muito frutífera da ASP com a OAB do Rio Grande do Sul. Eu queria deixar aqui meu testemunho, doutora Dinadar, que efetivamente esta parceria ela é fruto da sua capacidade, do seu trabalho, da sua disposição, né, da sua visão de verificar que aqui se poderia construir uma parceria. Eu, na verdade, eu estava na hora certa, no lugar certo e ao lado da pessoa certa, porque realmente é a senhora que deu sustentação a essa parceria, e eu fico satisfeito porque esta parceria já está fechando um ano entre a ASP e a ESA, e ela tem sido fruto de constante crescimento, e eu vejo que também lá no nosso estado, no Rio Grande do Sul, há uma adesão cada vez maior de cidades e de comarcas e de subseções que estão aderindo. Por quê? Porque a qualidade do trabalho, das palestras e do que a ASP oferece e que é produto da eficiência de vocês aqui da ASP, isso é o que traz e atrai e que faz com que a gente tenha bons parceiros, né? E aí, evidentemente, que com o trabalho do professor Eduardo Lemos Barbosa, que é um excelente coordenador, e não é por outra razão que ele está coordenando esses eventos, e ele é que está à testa de todo esse trabalho, é o trabalho da senhora, doutora Diná, e do Eduardo, que permite que a gente possa aqui, por exemplo, estar aqui falando a convite de vocês, e honrado. Muito honrado por estar aqui presente e, em especial, agora nesse encontro que se denomina do primeiro simpósio de Direito de Família, e cujo convite que me tocou, falar sobre as relações paralelas ou as uniões paralelas, é um pouco parecido com o que a gente falava até agora, ou seja, a ASP e a ESA têm uma relação paralela, mas exclusiva, monogâmica, uma relação, né, que é frutífera, que é de paixão mútua, de paixão recíproca, de dedicação única e exclusiva. Então, são efetivamente relações paralelas, mas são relações paralelas importantes. Como importante me parece que é o assunto que nós vamos tratar, e desde já, então, eu tomo a liberdade de dar início ao objeto da minha fala nesta noite, que diz respeito, então, a essas entidades familiares que são identificadas no Brasil a partir da Constituição Federal de 88, em especial como entidades familiares que não mais se circunscrevem, como no passado se circunscrevia a existência do casamento. Eu ainda sou de um tempo em que o casamento era a única entidade familiar permitida, era a única entidade familiar admitida no sistema brasileiro, não só no sistema legal, mas culturalmente o casamento era a única forma de constituir família legitimamente. Todos os outros relacionamentos, em que pese, inclusive, afirmar que a união estável, que se chamava concubinato, veio antes do casamento. A união estável é a mais antiga que o casamento, só depois é que a união estável foi regulamentada por influência da igreja, só depois é que o casamento, e aqui no Brasil o casamento civil é que deu espaço e que obteve esse espaço e que se tornou então a forma de constituir família no Brasil. Mas a união estável como entidade familiar, ela tem mais tempo, tem mais existência, tem mais vida, tem mais lembrança do que o casamento. E este, então, é o foco do nosso encontro da noite de hoje. Bom, nós temos várias formas hoje em dia de constituir família. 2, 3, pelo menos, a Constituição Federal reconhece, a partir do artigo 226, que é o casamento, sempre o velho e bom casamento, ainda com as questões que nós podemos nos perguntar, mas este casamento, será que o Constituinte de 88, ele não privilegiou o casamento em relação à união estável? E é bom que se diga isso, e eu acho que sim. Não foi por outra razão que lá no próprio artigo 226, parágrafo 3º, se não me falha a memória, foi acrescentado que se alguém que vive em união estável quiser converter a união estável em casamento, esta conversão deve ser facilitada.
e esta facilitação, infelizmente, não aconteceu, mas vejo e me chama sempre a atenção que eu só posso converter o casamento em união estável, mas eu não posso converter a união estável em casamento. E me diria alguém, mas e para que alguém gostaria ou quereria transformar uma união estável, um casamento em união estável? Que sentido teria? Eu acho que até culturalmente o reflexo da gente seria responder, não há porquê, pode-se querer converter a união estável em casamento por uma razão muito clara, nós privilegiamos o casamento, nós temos uma cultura do casamento. E aí, então, nós aceitamos com toda tranquilidade que conste da Constituição Federal esta versão, esta conversão, esta possibilidade, que está lá também no artigo 1726 do Código Civil, e que, embora se diga que pudesse ser facilitada, ela não é absolutamente facilitada em nada. A conversão depende de um processo judicial, é um pouco complicado. Eu vou converter, transformar minha união estável em casamento em juízo, provando para um juiz de direito, um juiz de família, quando houver, que aquela minha relação pode ser convertida em casamento. E aí eu dizia, para não parecer que este assunto vem do nada e vai a lugar nenhum, eu dizia, por que alguém hoje em dia teria interesse em querer converter o maior em menor, ou o casamento em união estável? Pela simples razão de que no direito sucessório de hoje, os efeitos da sucessão são de tal forma insidiosos, de tal forma preocupantes, de tal forma criaram uma comoção social, que eu acredito que existam pessoas que gostariam de transformar o casamento em união estável. E se elas não estão fazendo isto de forma legal, de maneira clara, elas estão dissimulando. De que jeito? Transformando os seus casamentos em separações e divórcios e continuando a viver como se nunca tivessem se separado. E por que as pessoas estão fazendo isso? Elas estão fazendo isto exatamente para fugir dos efeitos deletérios, para alguns, de um direito sucessório que transforma viúvos e sobreviventes em herdeiros de um passado que não contribuíram, de um patrimônio que não ajudaram a construir e assim por diante. Não é o meu assunto da noite falar do direito das sucessões, mas eu só trago para reflexão a fim de que a gente então pense um pouco. Afinal de contas, o que está acontecendo com a gente que nós então estamos de uns tempos para cá, mais precisamente em 1988, depois com uma carga renovada em 2002 com a edição do Código Civil, por que é que esse direito de família se tornou algo assim tão relevante, tão importante, tão mutante? Todos os dias se tem alguma novidade, tanto e tanto se pode falar a respeito do direito de família e as preocupações que trazem, e a jurisprudência, em especial lá a jurisprudência gaúcha, que de algum modo está criando aí modificações interessantes, relevantes, algumas até pode-se concordar e outras não se concorda, e talvez este é um dos assuntos que nós teremos muitos desencontros, porque há os que reconhecem a viabilização destas uniões paralelas e outros, evidentemente, que não entendem deste modo, mas isso está acontecendo. Isto é uma realidade, isto a nossa sociedade está vivendo. Nós abrimos os sites dos tribunais e vamos encontrar decisões a respeito de todas as hipóteses imagináveis e não imagináveis. Por quê? Porque existe uma grande revolução a partir da Constituição Federal de 1988, que estabeleceu o quê? Que o casamento já não é a única forma de constituir família. Os motivos pelos quais o casamento fechava o círculo ou o núcleo familiar desapareceram. Aquela situação hierarquizada do chefe de família, do dinheiro, do provedor, do pai, que é o grande provedor, ou o marido, que é o grande provedor da família, essas situações todas desapareceram. E isso é preciso que se registre. Desaparecer em que sentido? Porque a igualdade do homem e da mulher, dentro e fora do casamento, também reconhecida pela Constituição Federal, criou um novo foco, uma nova identidade. Agora não importa mais o patrimônio, nós despatrimonializamos o direito de família. Agora o que vinga, o que faz sentido, o que é relevante é o afeto. E o afeto parece que então, de algum modo, ele é o senhor absoluto dos relacionamentos. O afeto é o senhor absoluto dos efeitos jurídicos das relações das pessoas, das relações de afetividade, de união, de conjugalidade e das relações de filiação.
Eu não estou dizendo o contrário, eu estou dizendo que há que se ter e que se encontrar uma certa medida no desenvolvimento deste tema, porque o afeto, evidentemente, ele não pode ser a justificativa de tudo, de reconhecimento de todo e qualquer vínculo, ou de elo, ou de relação de conjugalidade ou de filiação. Nós temos que ponderar